Aí sim, se você achar por bem, desative para participar. Porque eu já estou. Sejam aí com lápis de cor em mãos, acompanhem, porque a hora que eu falar sublinha essa parte, você tem que saber onde eu estou, tá? Então é importante você mesmo acompanhar. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre as características das plantas. Primeira coisa fundamental é que assim como nós seres humanos não somos iguais a ninguém, né? As plantas também são da mesma forma. Cada planta tem a sua característica, cada planta tem o seu jeito, tem a sua particularidade. Umas gostam de mais água, outras gostam de menos água, outras gostam de sol, outras não suportam a luz solar. Então, cada planta tem a sua característica e o seu jeito de viver. Então, aqui, todas as plantas precisam de luz. Todas elas precisam de luz. Porém, umas gostam de estar completamente expostas à luz e outras gostam de receber apenas focos de luz, né? Então, luz, água e gás carbônico para produzir seu alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, nós, para nos alimentarmos, a gente precisa preparar o nosso alimento, a gente precisa buscar o que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer para que a gente esteja se alimentando. As plantas não são diferentes. As próprias plantas produzem o seu próprio alimento, chamado de fotossíntese. Pode sublinhar isso aí. Então, fotossíntese é o processo de produção dos alimentos da própria planta, tá? Então, sublinha isso aí que é importante. Lá no próximo parágrafo, as plantas apresentam uma grande diversidade de formas e modos de vida. Existem, por exemplo, plantas, como eu falei para vocês agora, cada planta é de um jeito. Então, existem plantas altas, existem plantas baixas, existem plantas que dão flores, existem plantas que não possuem flores, apenas folhas. Então, cada plantinha é de um jeito. Algumas, como os musgos, se desenvolvem em lugares úmidos, enquanto outras, como os cactos, vivem no deserto. Foi o que a tia Raíssa acabou de explicar para vocês aqui no início. Cada plantinha se desenvolve de um jeito. Tem plantinha que necessita da luz do sol completamente sobre elas. Já tem plantinha que não suporta a luz do sol. Então, que é isso, Camille? Tia, eu tenho um musgo. Você tem um musgo? Uhum. Que legal, muito bom. Que bonitinho. Aqui fala, olha, sobre o musgo. Que os musgos gostam de lugares úmidos, né? Para sobreviverem. Virando a página, lá para as partes das plantas. As partes das plantas, assim como nós, gente, nós temos as nossas partes do corpo, não temos? A tia Raíssa gosta sempre de comparar a planta com a gente para vocês conseguirem assimilar bem a relação entre elas. Né? Então, nós temos cabeça, tronco e membros, não temos? As plantas também precisam e têm as suas partes. E a plantinha, a sua parte, muitas vezes ela não tem, né? Então, prestem bastante atenção. Lá na página 86, tá? Para você sublinhar aquilo que você achar importante. As partes da planta. Os diferentes tipos de plantas apresentam estruturas distintas. Sublinhe as partes da planta aí que a tia Raíssa vai falar para você, ó. Sublinhem aí as partes da planta. Raiz, caule e folha. São os órgãos mais comuns. Sublinha isso aí. Raiz, tia, e folha, é folha ou flor? São os órgãos mais comuns. Aí agora para de sublinhar. Porém, nem toda planta os possui de forma desenvolvida. Alguns tipos de plantas apresentam, aí sublinha aí agora também as outras partes. Sementes, flores e frutos. Então, basicamente, você sublinhou aí as partes das plantas, né? Que são raiz, caule, folhas, sementes, frutos
flores. Sublinharam? Agora nós vamos para o próximo parágrafo, que é embaixo do desenho. Então, se te perguntar quais são as partes de uma planta, aí você vai saber responder que a planta tem o quê? Raiz, caule, semente, folha, flor, né? Fruto. Você precisa saber disso, tá? Lá no próximo parágrafo. Na maior parte das plantas, a raiz fica enterrada no solo, fixando a planta e absorvendo água e sais minerais que são usados em processos como fotossíntese. Então, como a gente já explicou, fotossíntese é o processo de alimentação da planta, né? Por meio da fotossíntese, as plantas produzem a glicose, que é um açúcar usado como alimento. Sublinha isso aí. Por meio da fotossíntese, sublinha isso aí, por meio da fotossíntese, até alimento. Até fotossíntese, até alimento. Pronto? Agora o próximo, agora nós vamos lá para o próximo parágrafo. Pode sublinhar esse começo também, tá? O caule geralmente é encontrado acima do solo. Sublinha aí também. O caule geralmente é encontrado acima do solo. Todo mundo acompanhando? Antônio Rafael, tia Raíssa, não está vendo seu rosto. Ah, apareceu aqui agora. Achei, Antônio Rafael. É o Daniel, que não está aparecendo aqui, viu, Daniel? Tia Raíssa não está vendo você. Depois não tem como eu falar que estava na aula, tá? Se eu não estou vendo. Aí, agora apareceu. Não desligue a câmera, tá? Aí, agora, continuando. O caule geralmente é encontrado acima do solo. Ele sustenta as folhas, as flores e os frutos e possui estruturas responsáveis pela condução de substância à planta. Gente, então, quando você rega, quando você joga algum adubo, alguma vitamina, alguma coisa na planta, quem absorve aquilo lá é a raiz, né? A raiz é quem absorve. Porém, o responsável para levar esse nutriente às folhas, para a semente, para gerar o fruto, não é o caule, tá? Aquilo tudo ali passa pelo caule para chegar na superfície. Então, o caule é o transporte, né, de todos os nutrientes que a planta precisa para sobreviver, tá? Então, continuando lá embaixo. A água e os sais minerais, por exemplo, são transportados da raiz até a folha pelo caule. É o que a tia Raíssa acabou de explicar. Que o caule, você pode pensar como se o caule fosse o caminhão, que levasse, né, a compra da raiz até o alto da folhinha. Ele é o transportador, né, dos nutrientes ali para a planta. Pode sublinhar isso aí, de a água até planta. Podem sublinhar de a água até planta. Sublinhando, virou a folhinha. Agora nós vamos falar sobre as folhas. Pode já começar sublinhando aí, tá? As folhas são as partes da planta em que ocorre a fotossíntese. A fotossíntese acontece onde? Nas folhas. Podem sublinhar. Sublinharam aí? A fotossíntese acontece nas folhas. Nelas há pequeninas aberturas, os estômatos,
responsáveis pelas trocas gasosas necessárias para a planta, incluindo a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico na respiração. Então, se pergunta, tia, a planta respira? Sim, tá? É a fonte de vida dela, então ela respira através de quem? Da folhinha. Então, é pela folha que acontece a fotossíntese, é pela folha que entra e sai da plantinha, tá? Mas você vai sublinhar só a primeira parte aí. Tia, Não. Oi. sem a planta a gente consegue respirar? Hã? É o quê? Não entendi a pergunta, tá? E nem vi quem era. Depois, se puder repetir a pergunta. Gente, para de soltar o microfone, aí eu não entendo. Quem tá chamando, levanta a mão, deixa eu ver. Alguém quer perguntar, gente? Fala, Yasmin. Era eu que estava fazendo a pergunta. Sem a planta Então, a gente consegue respirar? Fala longe do microfone. Solta esse microfone. Agora fala. Sem a planta nós conseguimos respirar? Nós conseguimos, sim. Tá? Nós conseguimos, sim. Porque a gente não necessita completamente da planta, né? O nosso órgão, o nosso jeito de respirar é outro. Porém, as plantas ajudam a ficar um ar mais puro, né? Um ambiente mais puro em questão de ar, né? De oxigênio. Porém, a gente não precisa da planta para respirar, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, continuando. As flores correspondem a... Agora eu vou falar das flores, tá? As flores correspondem à estrutura responsável pela reprodução da maioria das plantas. Então, sublinha isso aí que é importante. Sublinha essa primeira parte aí que fala sobre a importância das flores. A flor, gente, ela é basicamente a fonte de produção, né, daquela determinada planta. Muitos alimentos saem a partir das flores, né? Então, cada parte, gente, da plantinha tem a sua importância, né? Por isso que a tia Raíssa acabou de falar para vocês, que qualquer parte que você for lá e arrancar daquela planta, possivelmente ela chega a morrer, né? Porque a plantinha, ela precisa de todas as partes, e todas as partes precisam estar bem, né? Precisam estar cheias de vitamina, precisam estar bem cuidadas, para que elas consigam sobreviver. Para que a reprodução ocorra, o pólen precisa ser transportado de uma planta para outra da mesma espécie. Dessa forma, uma laranjeira, por exemplo, só consegue se reproduzir com outra laranjeira. Esse transporte de pólen virou a folhinha. Esse transporte de pólen é chamado de polinização e resulta na formação de um fruto. Você vai sublinhar essa parte que fala assim, ó. Polinização resulta na formação de um fruto. Sublinha aí, polinização. Polinização resulta na formação de um fruto. Próximo. O fruto tem como função proteger a semente. Pode sublinhar isso aí. Já viu que tem várias frutinhas quando a gente vai comer, dentro dela não tem um fruto? Então, não tem a semente. Então, aquela semente, se você plantar ela, depois que ela, né, ressecar e tudo, tiver o processo para ser plantada, a maioria deles geram novas plantas, né? Então,
que guardou aquela semente? Ô, Foi tia. o fruto, né? Então, o fruto é responsável Ô, por tia. proteger a semente. Oi, sublinha isso aí, gente, até semente. Fala, Giovana. É aonde? A tia Raiz está na página 88. É, mas Aqui, ó. aonde que é pra sublinhar? Aqui, ó. O fruto tem como, tá vendo? Até semente. Aham, Achou? já sublinhei. Beleza. Então, vamos lá, continuando. Então, gente, é isso aqui. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me falem quais são as partes de uma planta. Vou escolher alguém para me falar. Peraí. Folha, Não, peraí. Peraí, não fala não. Eu vou escolher alguém. Peraí. folha. Desativem os microfones. Todo mundo. Eu vou escolher alguns alunos e vou fazer algumas perguntas do que eu acabei de explicar. Então, eu quero todo mundo com o microfone ligado, que eu vou fazer algumas perguntas para explicar para vocês a tarefa. Então, deixa eu escolher aqui. Eu quero o Daniel, que acabou de levantar da cadeira e sair. Daniel, fala aqui para a tia quais são as partes da planta. Daniel. Aí, desativa. Fala para a tia quais são as partes da planta. Raiz. Folha, raiz. Não, tem alguém falando. Eu quero só o Daniel. Sozinho, Daniel, sem ajuda. Raiz, caule. Tá precisando de cola, né? Então vamos prestar atenção na aula, gatinho. Deixa eu escolher outra aluna aqui. Prestar atenção, viu, Daniel? Prestar atenção durante a aula nas explicações, porque senão depois fica perdido. Tia Raíssa acabou de explicar, não tem nem 5 minutos. Deixa eu escolher outra aqui. Rudolf, responde para a tia quais são as partes da planta. Das plantas. Folha, flor, raiz, semente e fruto. Muito bem, Rudolf. Parabéns. Eu quero aqui agora. Deixa eu ver aqui. Maria. Fala para a tia, Maria, o que é fotossíntese? O que é fotossíntese? Maria? Sabe não? Isadora Pérez. Tá ouvindo a tia Raíssa, Isadora? Fala para a tia Raíssa o que é fotossíntese. A folha. A fotossíntese acontece na folha. Muito bem. Primeiro raciocínio você entendeu. A fotossíntese acontece na folha. Mas a fotossíntese é o que acontece ali? É o meio de quê da planta? É o meio da planta se... Precisa de pouca luz. Não é essa a pergunta. Olha aqui, Isadora, presta atenção na pergunta que eu tinha mais para fazer. A fotossíntese acontece lá na folha. Realmente, você acertou, né? Mas a fotossíntese é um processo de alimentação, né? Então, esse processo de alimentação da planta é chamado de fotossíntese, tá bom?
Entendeu? Entendeu? Então, qualquer lugar, gente, que você vê falar a respeito da fotossíntese, é o processo, lá fala, a planta precisa de luz, precisa de gás oxigênio, de gás carbônico, né? E aí, a planta produz seu próprio alimento. Então, essa produção do próprio alimento é o que eu chamo de fotossíntese, tá bom? Então, gente, com isso aqui, com essas perguntas, o que a tia Raiz quer ressaltar? Apesar de nós não estarmos dentro de uma sala de aula, apesar de nós não estarmos nos vendo pessoalmente, é importante que vocês estejam acompanhando as explicações, tá? Então, cada coisinha que a tia Raiz fala é importante. Cada frase que a tia Raiz pede para sublinhar é importante. Então, crianças, quando vocês estiverem assistindo a aula, estejam focados no que eu estou falando, tá bom? Porque a partir de hoje, todo o conteúdo que eu explicar, eu vou fazer pergunta, tá? Então, assim, a tia Raiz está olhando quem está participando, a tia Raiz está olhando quem está aqui olhando, atento ao que eu estou falando, e eu vou sempre fazer perguntas, tá bom? Vou escolher aí um aluno ou outro e vou perguntar. Então, estejam atentos, tá? A cada explicação. Então, eu vou explicar aí a tarefinha, porque a nossa aula de ciências vai acabar. Então, lá na página 89 e 90 é a nossa tarefinha. Na página 89, número 1, observe a planta e nomeie cada uma de suas partes, explicando suas funções. Então, lá nós temos lá o número de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada número desse aqui é uma parte da planta. No primeiro tracinho, você vai colocar o nome da parte da planta. E no segundo tracinho, você vai escrever a função dessa parte. Então, você vai olhar onde? No texto, nessas partes que a tia Raiz pediu para sublinhar, tá? Então, por exemplo, número 1. Qual é o nome dessa parte da planta aí de número 1? Folha. É a folha. Aí você vai escrever lá no tracinho, folha. Aí do outro lado, o que você vai responder? Qual é a função da planta, da folha? Aí você vai colocar, a folha é onde ocorre a... Deixa eu ver quem vai saber. Isso, muito bem. Aí você vai colocar lá, folha. Aí na linha maior você vai escrever, a folha é onde ocorre a fotossíntese. E assim você vai fazer com todas as outras 5 partes que sobraram, tá? Aí virando lá na próxima página, página 90, nós temos lá, com base nas suas observações, aí você vai ler o que nós fizemos lá, né? Fala lá no Entre Ação. Esse aqui nós vamos responder. Vai lá. Todo mundo na página 90. Todo mundo na página 90. A flor, qual a função da flor? Não precisa responder agora não, gente. Deixa para responder depois, tá? Aí, deixa eu explicar para vocês. Essa página 90 aqui, o que você vai fazer? Ó, nessa atividade, será possível observar as partes de uma planta. Materiais, máquina fotográfica ou câmera do telefone celular. Caderno e lápis para registro. Procedimento. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma planta. Pode ser a planta da sua casa, a plantinha que a mamãe tem. Se a mamãe não tem, pode olhar a planta do vizinho lá da porta. Você vai escolher uma planta, tá? Você vai escolher a planta. Escolheu a planta, o que você vai fazer? Você vai fotografar a planta escolhida e registrar no seu caderno as suas características. Então, aqui, o que você vai escrever? Lá na letra A fala assim, ó. Que é isso, Daniel? Lá na letra A fala assim, ó. Em que local está a planta que você escolheu? Aí você vai responder, no meu jardim. Ou então você vai escrever, no jardim da vovó. Ou então você vai responder, na calçada da minha casa, dependendo do lugar onde essa planta estava. Certinho? Aí na letra B, quais estruturas da planta você conseguiu observar? Então, se você observou a folha, você vai colocar, eu observei a folha, eu observei o caule.
você vai responder de acordo com aquilo que você conseguiu observar, certinho? E a letra C, você vai desenhar a planta que você observou, tá bom? E na letra D, você vai colocar qual a importância dessa planta. Então, para você responder a página 90, você precisa achar uma planta e observar essa planta. Tia, eu preciso tirar uma foto da planta? Não, não necessariamente você precisa tirar a foto. Você pode ir com o seu livro lá perto dessa planta e responder as questões. Certinho? Alguma pergunta? Ficou claro o que é para fazer? Então, nós vamos fazer a correção somente da número 1, tá? Porque a página 90, ela vai ficar sendo pessoal, porque cada um de vocês vai observar uma planta. Igual a Camille estava lá com o musguinho dela. Se ela quiser fazer do musgo, ela pode? Pode. Só que aí ela vai ressaltar as qualidades do musgo, o que ela observou lá, quais são as características dele. Então, isso é muito pessoal. Ah, mamãe tem uma florzinha daquelas que a gente ganha em aniversário. Ótimo, avalie essa plantinha. Ela é uma planta assim como as outras, tá? Então, a planta que você vai avaliar é da sua escolha, é pessoal. Então, cada um vai fazer essa atividade de forma pessoal, certinho? Então, a tia Raíssa vai encerrar aqui agora a aula de ciências para a gente começar de português. Provavelmente, você não vai conseguir responder toda a de ciências até a gente entrar na de português. Então, guarda o seu livrinho de ciências para fazer quando todas as aulas terminarem. Certinho? Vou encerrar essa daqui e te espero com o livro de português aberto na página 9, tá? Um beijo!